Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. E é muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, continuamos a nossa série de reflexões no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Na segunda metade do capítulo 5, o apóstolo Paulo está tratando do contraste que existe entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Verso 16 em diante diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Nós tratamos destes pecados que são descritos aqui como obras da carne, como sendo pecados sexuais. Na sequência, Paulo continua dizendo: idolatrias e feitiçarias. São pecados religiosos, ligados à nossa prática religiosa. Depois, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Veja que estes já são pecados sociais relacionados ao nosso relacionamento interpessoal. E hoje nós veremos os dois últimos que Paulo elenca nessa lista, que são bebedices e glutonarias. Estes, por outro lado, são pecados pessoais. Veja como Paulo vai descrevendo as obras da carne como sendo aquilo que vai permeando toda a vida do ser humano. Nós encontramos pecados de todas as naturezas que envolvem a vida como um todo. E por fim, o apóstolo Paulo está tratando destes pecados que são pessoais. Bebedices e glutonarias. É interessante perceber como estes dois pecados, que têm a ver com uma vida desregrada, com exagero, eles afetam, estão diretamente ligados com a alimentação. Veja que a alimentação, o paladar, é uma bênção de Deus. Deus não apenas nos criou capazes de reter da natureza aquilo que nós precisamos para a nossa subsistência, mas Deus nos dotou de paladar para que houvesse prazer ao degustar o alimento. Mas é interessante perceber como o pecado, ele transforma a nossa relação com as bênçãos de Deus. E aqui, de maneira muito específica, o apóstolo Paulo está tratando daquilo que o pecado fez com bênçãos de Deus. Então, o problema não é necessariamente a alimentação, ou especificamente a alimentação, mas a nossa relação com ela. Perde-se o domínio próprio e entrega-se aos exageros. É muito interessante que no contexto em que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, as festas pagãs, ou nas festas pagãs, eram muito comuns as grandes celebrações aos ídolos daquele tempo, como Baco, deus do vinho, e tantas outras pseudo-divindades, onde as celebrações aconteciam permeadas de inúmeros exageros. O uso desregulado, desenfreado de bebidas alcoólicas. E é muito interessante que outros fármacos, como nós já tratamos aqui, ligados à feitiçaria, ao uso de substâncias que tiram o ser humano, tiram o autocontrole do ser humano, estavam inseridos nesse contexto como uma espécie de preparação para grandes celebrações que envolvia, entre outras coisas, esses exageros pessoais, exageros religiosos e também questões relacionadas à própria sexualidade, orgias e coisas desse tipo. Então, esse era o contexto do mundo onde Paulo vivia, e ele trata dessas questões para estabelecer um limite muito claro. Estas são obras da carne
que não devem fazer parte da vida de todo cristão. E ele termina esta lista, que, como eu disse, ela é extensa, mas não é exaustiva. Não trata de todos os pecados que compõem a natureza pecaminosa que existe no ser humano, mas ela exemplifica muito bem como o pecado afetou todas as áreas da nossa vida, quer a nossa sexualidade, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as outras pessoas e também o nosso autocontrole. Então, quando Paulo trata de bebedices e glutonaria, Paulo está falando a respeito da perda do domínio próprio. Moderação é sempre a palavra de ordem quando nós tratamos a respeito dos limites que não podem ser desrespeitados. E é muito interessante perceber que, se por um lado tratar de bebedices é algo muito comum para nós, como sendo um pecado, o exagero relacionado à bebida é algo amplamente difundido e não há muitas dificuldades em perceber. O problema maior que eu vejo é que nós não tratamos o pecado da glutonaria com o mesmo peso que nós tratamos o pecado das bebedices, ou nós não lidamos com o exagero relacionado à comida na mesma medida e com o mesmo peso que nós tratamos o exagero relacionado às bebidas. Nós vivemos uma crise de identidade. Infelizmente, nós começamos a romantizar aquilo que deveríamos combater. Nós começamos a relativizar a nossa relação com a comida para justificar a nossa falta de controle. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo que a consequência natural de pessoas que vivem assim é que elas não herdarão o reino dos céus. Portanto, relativizar os limites, o domínio próprio, é algo que não faz parte da vida de um verdadeiro cristão. Quer relacionado à bebida, quer relacionado à comida. Domínio próprio é palavra de ordem. Conter os nossos desejos desregulados em relação a bebida e comida faz parte da vida de todo cristão verdadeiro. Por isso, meu irmão, no devocional de hoje, eu quero convidar você a pensar além de bebida e comida. Eu quero convidar você a pensar a respeito de domínio próprio. E domínio próprio se aplica a áreas da nossa vida que vão muito além da nossa alimentação. A maneira que nós nos relacionamos com os nossos desejos sexuais, com o nosso desejo de comprar. Nós vivemos uma crise de consumismo e muitas vezes o consumismo desenfreado é fruto de falta de domínio próprio. E tantas outras coisas que são coisas danosas, que são resultados da falta de domínio próprio. Nós veremos um pouco mais na sequência, nos episódios seguintes, como o apóstolo Paulo vai tratar de domínio próprio como sendo a resposta bíblica para as obras da carne. E ele vai descrever isso como sendo o ponto final do fruto do Espírito. Portanto, nós precisamos refletir hoje a respeito de como nós lidamos com o domínio próprio, que, como eu disse, vai muito além da nossa alimentação. Seja como for, quer tenhamos que pedir perdão a Deus pela falta de domínio próprio em alguma área específica da nossa vida, quer percebamos que estamos caminhando relativamente bem em relação a isso, todos nós somos convidados nessa manhã a colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos levante, para que Deus nos conduza num caminho de moderação, para que possamos experimentar as bênçãos de Deus, tanto ligadas à área sexual, como são os exemplos do apóstolo Paulo aqui, a nossa religiosidade, os nossos relacionamentos interpessoais e as bênçãos pessoais. Todas estas áreas da nossa vida precisam estar contidas pelo domínio próprio. Senão, nós com certeza nos entregaremos a práticas pecaminosas que são
combatidas pela palavra de Deus. Por isso, eu quero convidar você para que oremos e peçamos força ao Senhor para que Ele nos ajude, para que tenhamos domínio próprio e sabedoria para lidar com as questões, muitas vezes, complexas da nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque com ela o Senhor fere o nosso coração. E por isso nós te amamos, como nos disse teu servo Agostinho. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor disciplina quem ama. E textos como esse, de fato, são disciplina do Senhor para nós, que nos faz, ó Deus, pensar a respeito da nossa relação com o mundo e como o Senhor espera que nós vivamos aqui. Nos ajude, Deus, a termos autocontrole, domínio próprio, em relação à bebida e comida, mas muito além disso, em relação a todas as áreas da nossa vida. Permita-nos, ó Deus, que a Tua palavra seja o nosso orientador em relação à nossa vida. Peço a Deus que o Senhor abençoe a minha vida, que necessitado sou do Senhor, de cada uma destas palavras. E peço também que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe. Que o Senhor fortaleça cada coração. Que o Senhor, ó Deus, dê, ó Deus, vindo do Espírito Santo, domínio próprio para sarar as nossas relações, ó Deus, interpessoais, ó Deus, sarando a nossa sexualidade, sarando, Deus, a nossa espiritualidade, assim como, Deus, a nossa relação com o domínio próprio. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tem sido, para mim, um grande privilégio compartilhar os meus devocionais com você. E eu espero te encontrar aqui amanhã, mais uma vez, para que de novo possamos falar do nosso Café com Bíblia. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau.